Eu publico conteúdo em várias redes sociais porque o meu objetivo principal é divulgar o meu trabalho, divulgar vídeos como esse que você está assistindo. Porém, só existe uma rede que eu uso de verdade, que eu leio notícias, interajo com pessoas, acompanho o que está acontecendo. Essa rede chama-se Mastodon, mais precisamente Mastodon.social. Vou chegar nesse detalhe mais adiante. Ah, e essa mudança eu gostava muito do Twitter e essa mudança para o Mastodon já aconteceu há muito tempo, não foi agora. Estou aproveitando esse momento para dizer por quê, explicar por que talvez você vá acabe indo também para o Mastodon. Mas existem algumas razões principais que me levaram a fazer essa mudança há alguns anos. A primeira delas é que o Mastodon faz parte do Fediverso, que é um espaço de redes descentralizadas. São pequenas redes, pequenos grupos que falam, que conversam, que interagem entre si. Guarda essa informação por enquanto, vai ser útil daqui a pouco. A outra questão é que não existe publicidade. E isso está, de certa forma, relacionado ao primeiro item. Também não existe algoritmo. Eu posso seguir a timeline em tempo real. O sistema não fica tentando me impor coisas para ver, para seguir. O que eu decidi seguir é o que eu vejo e ponto final. E finalmente, eu posso migrar para outro desses pequenos grupos descentralizados quando eu quiser. Se o Mastodon.social não me agrada mais, eu posso migrar para outro serviço e levar junto comigo todas as pessoas que estão me seguindo. Se você me segue, você já passou por isso algumas vezes e nem sabia. Eu já migrei de um serviço para o outro e a vida continua tranquilamente para você. Nada mudou, você continua vendo meus posts e eu continuo publicando para todas as pessoas que me seguem. Então, essa é a razão pela qual eu optei por um serviço que é compatível com o que nós chamamos de protocolo ActivityPub. Sem a compatibilidade com esse protocolo, não é possível fazer essa integração de várias micro-redes, tá? E migração também, eu posso migrar, porque eles falam a mesma língua. Você não precisa entender o que é ActivityPub, não precisa decorar nada disso. É só para tentar te explicar as razões. Então, esse protocolo é o que permite todas essas redes, todas esses microserviços falarem um com o outro e me permitem migrar de um para o outro. Então, tudo isso que eu te mencionei são coisas que me fazem feliz quando eu estou acompanhando pessoas, estou seguindo pessoas que eu quero seguir, notícias que eu quero ler, não que eu concorde ou discorde, mas de fontes que eu quero ler e eu escolhi isso e eu decidi isso, ok? Não existe incentivo da empresa para tentar me fazer seguir mais gente, não existe incentivo da empresa para tentar para eu ficar mais tempo lá naquele lugar, não existe incentivo da empresa para eu de um algoritmo para me vender alguma coisa, para eu ver mais publicidade. Enfim, não podia ser melhor. Agora, como é que essas pequenas empresas, esses pequenos núcleos conseguem sobreviver sem tudo isso que as grandes empresas usam para explorar nossos dados e vender publicidade? O segredo está justamente no tamanho dessas pequenas unidades. Então, vamos pensar em um país. Tá? Um país, as pessoas normalmente falam a mesma língua. Um país, as pessoas normalmente usam a mesma moeda. Então, existe um conjunto de coisas que eu consigo, por exemplo, se eu viajar de um estado para o outro, eu vou conseguir comprar com a mesma moeda, eu vou conseguir falar a mesma língua mesmo que eu more em outro lugar, mesmo que eu esteja acompanhando as notícias daquele outro lugar pela televisão, né? Então, existe esse espaço comum com características específicas de cada região, mas que existe uma possibilidade de interação, de integração das pessoas que vivem nesse país. É mais ou menos assim que funciona o Fediverso. Então eu tenho pequenos servidores, como eu disse, eu uso Mastodon.social, e esses pequenos servidores têm regras. Então, para eu continuar no Mastodon.social, eu tenho que obedecer as regras daquele servidor. Quando você entra num servidor, e também não precisa decorar esse nome servidor, não. É o espaço, ok? É que quando nós pensamos em redes sociais tradicionais, sempre vai ser twitter.com barra o seu nome, facebook.com barra o seu nome, instagram.com barra o seu nome. Tá? Então,
é centralizado, só existe aquela empresa cuidando de tudo. Quando eu falo de servidores, são esses vários nomes na frente, então mastodon.social barra arroba Vlad Campos, que é meu usuário. Então eu poderia estar usando outra coisa no começo, como eu já usei, micro.blog barra arroba Vlad Campos, que é outro servidor. Mas como eles falam a mesma língua, estão no mesmo país, eu consigo interagir de um usuário com outro, falar de um usuário com outro, usar a mesma moeda, usar a mesma língua. Tá entendendo a analogia? Então, por ser pequeno, por serem vários ambientes pequenos, terem suas próprias regras, é fácil administrar conteúdo. Nunca é fácil, né? Mas é mais fácil administrar conteúdo. É mais fácil administrar quem está fugindo, quebrando as regras. É mais fácil conseguir financiamento para sustentar o serviço. Por exemplo, eu sou um doador do Mastodon.social. Então, existem várias pessoas que doam. Por exemplo, eu sou um pagante do micro.blog, é onde está meu blog, que também é um serviço ActivityPub, que também é compatível com tudo isso. Então, existem várias formas de financiar, de cuidar do conteúdo que está sendo divulgado ali e fazer com que as regras sejam obedecidas dentro daquele ambiente. E falando em múltiplas redes, acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse site aqui, que é um apanhado, uma estatística de todos os sites de todos os serviços que usam o protocolo ActivityPub. Então, como você pode ver aqui, ó, quase 12 milhões de usuários, considerando todas as redes, e 1.700.000 só durante o último mês. É um serviço que cresce. Cada vez que acontece uma coisa dessa, como aconteceu com o Twitter, sempre tem um pico, mas você pode ver aqui que é horrível esse hover aqui. Você pode ver aqui que o gráfico é crescente, o número de usuários é crescente, então isso aqui é o crescimento do Fediverso como um todo. E aqui embaixo nós temos os maiores serviços, os maiores servidores. Nós temos o Mastodon com 75% e vários outros aqui, o Microblog, que é outro que eu uso também, com 1,5%, Pixafed tem 2%, PeerTube é um clone do YouTube, mesma filosofia, você consegue interagir com pessoas de lá sem nem sequer criar uma conta lá, você pode seguir e comentar e tudo que as pessoas publicam lá, a partir de qualquer uma dessas, na verdade. Você não precisa estar usando o Mastodon para interagir com outras, você pode estar usando qualquer uma e interagir com qualquer uma. Então, acho interessante depois dar uma olhada que tem o número. Aqui também ó, o número de servidores, 29 mil servidores. Acho que isso aqui é usuários mensais. Deve ser usuários, a interrogação aqui não abre nada. Mas isso aqui parece ser o número de usuários mensais. Deve ser a média de usuários mensais, 1.600.000 pessoas, mais 94 mil desde o último mês. Então, é um site bem interessante. Você vai encontrar o link aqui na descrição deste vídeo. A maior dificuldade que eu percebo das pessoas aderirem ao Fediverso, aderirem a um serviço compatível com o ActivityPub, é escolher o servidor. Mas dê uma olhada nas regras, porque toda vez que você vai aderir a um servidor, ele vai te apresentar as regras. Dê uma olhada nas regras. Se aquelas regras estiverem ok com você, vá para aquele servidor, porque dali você pode seguir, interagir, conversar e fazer tudo que se faz numa rede social com todas as outras pessoas de todos os outros servidores. Não existe esse limite. E se amanhã ou depois você perceber, parece que esse ambiente aqui, as pessoas falam muito sobre escrever. E eu não curto muito escrever, meu negócio é mais vídeo. Meu negócio é assistir vídeo ou filmes, sei lá, Marvel. Então, o meu universo é diferente. Então, aqui o pessoal fala muito de escrita. Você vai continuar vendo as coisas de fora e de dentro, mas você quer ficar ali junto com um grupo de pessoas que fala mais ou menos os tipos de assuntos que você conversa sobre os tipos de assunto. E aí você procura esse outro servidor, começa a ver essas outras pessoas talvez aparecendo ali. Parece que esse pessoal aqui fala mais sobre filmes. Eu vou lá, ativo o processo de migração de um servidor para o outro e eu vou levar todos os meus servidores para aquele outro servidor. É tão simples. São 3 ou 4 passos que você tem que dar, todos os servidores
A maior parte dos servidores ActivityPub tem um serviço de migração e todos os servidores Mastodon têm um serviço de migração. Mas eu estou entrando em elementos técnicos aqui. Eu não queria entrar em muitos elementos técnicos, mas vamos lá. Isso é importante para você entender como é que todo esse organismo funciona. Então existem tipos de rede social, certo? Então o Instagram é mais focado em fotos, o YouTube é mais focado em vídeos, Twitter é mais focado em texto. Então tem tipos de redes sociais, mas elas têm algo em comum. Elas têm uma timeline, elas têm comentários e ela tem as publicações que as pessoas fazem nessas redes sociais, certo? Então, o que o ActivityPub fez, o protocolo, foi criar um padrão para todos esses tipos de publicação. Então, se eu estou lá, por exemplo, num serviço que é similar ao Instagram, que permite eu publicar fotos, ele vai ter uma timeline, ele vai ter publicação de fotos, ele vai ter comentários, ele vai ter tudo aquilo, que é exatamente a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, no Mastodon, que é um serviço mais focado em texto. Mas como os dois conseguem enxergar os mesmos tipos de conteúdo, eu consigo seguir alguém, chama-se Pixabay, tá? O serviço que é o, vamos chamar de clone do Instagram, tem vários, mas esse é um dos mais populares. Eu posso seguir alguém do Pixabay e eu vou ver as fotos, os comentários e tudo, e eu posso responder lá no meu Mastodon. Então é mais ou menos, as pessoas gostam de comparar com e-mail, né? Porque eu posso mandar um e-mail do Outlook para alguém que tem Gmail. Os e-mails vão passar de um servidor para o outro. Mas eu gosto muito mais dessa analogia. Eu já usei essa analogia do e-mail várias vezes, mas eu gosto mais dessa analogia de um país ou de uma federação. Né? Então eu tenho ob- eh, realidades em comum e eu tenho diferenças. E essas realidades em comum é que permitem que essas diferenças, eu consiga fazer com que essas diferenças se comuniquem, tá? Então, são essas as razões que me levaram a escolher o Mastodon. E existe um outro, o Mastodon e o ActivityPub, né? E existe um outro protocolo, que é o protocolo AT, como é que chama? Acho que é AT, que é o AT, protocolo AT, que foi criado pelo Twitter. Existem mais, tá? É que o AT o AT tá ficando mais popular porque ele veio do Twitter. O objetivo inicial, antes da aquisição do Twitter, era migrar o Twitter para um sistema de federação. Então, esse protocolo AT, que é o protocolo do Twitter, simula tudo o que acontece no Fediverso. Só que, quer dizer, era do Twitter e virou do Blue Sky. Já estou fazendo confusão aqui. Então, era um protocolo que era do Twitter e foi para o Blue Sky separou do Twitter, são coisas totalmente independentes agora, mas o objetivo era que o Blue Sky desenvolveu o protocolo AT e depois o Twitter ia aderir ao protocolo AT. Com a aquisição, eu acho que essa ideia acabou, não existe mais esse pensamento de aderir e migrar para o protocolo AT. Pelo contrário, o Twitter está cada vez mais centralizado, sendo cada vez mais controlado. Então, o protocolo AT, que é o do Blue Sky, segue a mesma filosofia do protocolo ActivityPub, que é usado mais comumente no Fediverso. Porém, hoje, e foi criado por eles, pelo Blue Sky, porém, hoje só existe o Blue Sky que usa esse protocolo, só existe o aplicativo Blue Sky usando o protocolo AT. No futuro, eu não sei, não posso dizer, pode ser que eles de repente explodam e virem o padrão. Mas o protocolo ActivityPub, que já é o mais abrangente fora das redes tradicionais, é também um protocolo que foi definido como o protocolo do consórcio W3C, que é o consórcio de empresas que cuida da internet, que cuida dos padrões da internet, da web, na verdade. Então, todos esses padrões que eu mencionei, e-mail e uma série de outros padrões de comunicação. O padrão de como você escrever código para um navegador web, tudo para um site, todos esses padrões. Então, o ActivityPub faz parte desse conjunto de protocolos do consórcio W3C. Um monte de saladinha de letras, né? Quem não entende dessas coisas deve estar me odiando agora. Mas é para você entender o contexto. Existe uma razão por trás. Então, não é que o Mastodon não tem regras, não é que o ActivityPub é uma bagunça sem fim. E não é que não exista como tirar do ar um servidor Mastodon. Existe. Só que como eu posso migrar de um para o outro, não dá para tirar. Na prática é muito difícil. Imagina tirar todos os servidores ActivityPub do ar. É uma loucura. Então é muito mais difícil derrubar um sistema desse porque ele é descentralizado. São vários pequenos ambientes e eu posso migrar de um para o outro e continuar
acessando o ambiente maior. Mas não é que não existam regras, cada qual tem o seu conjunto de regras e as pessoas que fazem parte daqueles servidores, que escolheram aqueles servidores, têm que seguir aquelas regras ou elas vão ser expulsas. E acho que cabe aqui um finalzinho que é a relação do Threads com tudo isso. Então, o Threads nasceu como uma rede centralizada, é parte do sistema do Facebook, porém, eles gradativamente estão adicionando elementos do ActivityPub. O que significa que hoje eu consigo seguir qualquer pessoa do Threads que ativou o ActivityPub, não é uma ativação automática e não tá disponível em todos os países do mundo. Então, algumas contas têm capacidade de ativar o protocolo ActivityPub e permitir que pessoas de outras redes ActivityPub, do Mastodon, por exemplo, sigam essas pessoas. Eu consigo seguir algumas pessoas do Threads no ActivityPub, consigo responder essas pessoas e essas pessoas conseguem me responder e eu consigo ver tudo isso dentro do Mastodon. Não preciso ir para aquela confusão do algoritmo, publicidade. Ainda não tem publicidade, mas você não tem dúvida de que aquilo ali vai estar cheio de publicidade no futuro, né? Então, eu não preciso estar naquele ambiente, eu posso seguir essas pessoas a partir do Mastodon. Agora, o Threads está fazendo isso a passos de tartaruga, bem devagarzinho. Então, hoje é possível seguir e interagir com essas pessoas de alguns países que ativaram o ActivityPub nas contas delas. Então, mesmo que eu esteja dentro de um país que seja permitido, se não for ativado, as pessoas não vão conseguir acessar. E o último elemento do ActivityPub é o na verdade, não, eles também já conseguem, acho que eles não conseguem ainda seguir pessoas, eles acho que ainda não conseguem seguir pessoas que estão em outros ambientes ActivityPub. Então quem está no Threads hoje não consegue seguir contas que são de outras redes sociais que não sejam o Threads. Então esse é um outro passo que eles vão dar. Então permitir que pessoas que usam o Threads possam seguir contas ActivityPub. E finalmente, o último passo, que é o mais importante em minha opinião, é permitir que você mude para um outro servidor e leve todos os seus seguidores consigo. O que, na minha cabeça, até hoje não conecta. Por que é que o Facebook está fazendo isso? Às vezes eu acho que eles estão fazendo esse experimento com threads para poder usar como desculpa e dizer, não, nós somos abertos também, nós temos esse produto e nós provavelmente vamos abrir as outras redes sociais. Não sei, eu acho bem estranho é, permitir que tudo isso aconteça, mas é maravilhoso, não estou reclamando. Onde eu quero chegar? O Threads ainda tem muito caminho a seguir antes de ser realmente, de estar completamente conectado ao Fediverse. Então, hoje eu não uso, eu uso para publicar, vou lá, se de repente eu vejo que alguém me perguntou, falou alguma coisa, eu vou lá e respondo, mas eu uso tudo, eu sigo todas as contas a partir do Mastodon. E não pretendo migrar para o Threads pelas razões que eu falei. Na minha cabeça não faz nenhum sentido. Para que eu vou para um lugar que tem um algoritmo que fica me empurrando coisas, publicidade, que fica coletando meus dados? Razão nenhuma para eu migrar para lá. É muito melhor eu ficar tranquilão, sem estresse, lá no Mastodon, seguindo quem eu quiser, na timeline do jeito que eu quiser, acompanhando as notícias que eu quiser e na ordem correta em que elas são. Publicar as notícias e publicações. Enfim, vídeo longo, mas eu achei que valia essa explicação nesse momento. Não estou dizendo que é o melhor lugar, tem seus problemas também, tem suas dificuldades também, mas considerando tudo que eu busco em uma rede social, especialmente a paz e a tranquilidade, para mim não há nada melhor do que estar ali. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, pensei na possibilidade de fazer parte aí do clube do café e ajudar o canal. Um grande abraço e até o próximo.